O melhor foi reservado para o final. É incrível, mas já chegou o final do ano. Eu me lembro que no início desse ano de 2018, eu brinquei com vocês, gente, vocês estão lembrando de 15 de fevereiro? Vou fazer 60 anos. Nós vamos comer bolo. Vocês se lembram disso? Já passou um ano? Praticamente um ano. Vou fazer 61. Na verdade, eu já fiz 61. Porque quando eu nasci de 9 meses. 3 meses depois, já fiz um ano. A conta que a gente faz está errada. Você já está vivo, 9 meses lá na barriga, está errado. Então, a gente já tem 61 completo. E mais um mês e pouco já. Então, eu vou fazer 61, o tempo passou. Mas sabe o que me deixa incrível? É que parece ontem que eu brincava com as pessoas, que eu queria que meu cabelo ficasse grisalho. Eu me lembro que eu fui até, tinha um salão de beleza, acho que tem ali na Piratininga, chamado Romans Cabeleireiro. Eu falei para o Edivaldo, não tem jeito de largar o meu cabelo grisalho. Pastor, só se fazer pintura. Você vai fazer tintura no seu cabelo? Naquela época eu não pude nem pensar. Crente pintar o cabelo era coisa do capeta, não era coisa de Deus, né? E então, eu fiquei com uma tentação. Eu me lembro uma vez que eu passei até um pouco de talco no meu cabelo, porque eu usava o meu cabelo meio black power, mais grandão. Naquele tempo eu tinha aqui na frente um tupete maravilhoso. Então, eu passei um pouquinho de talco para ver como é que eu ficava grisalho, porque eu queria parecer mais velho, e eu faço uma força danada para parecer mais jovem hoje. Como a coisa muda tão rapidamente, tão diferentemente. Gostava do barulhão da igreja. Hoje, quando eles... eu não sabia que bateria tem que afinar, mas eles fazem aquela bagunça toda antes do culto para afinar a bateria, para mexer com coisa toda. Eu disse que me perturba. Eu entendo um pouco mais as pessoas idosas sobre essa perturbação. É coisa da idade. É, como diz a minha mãe, a mardita da idade que faz isso, filho. O tempo passa. Como passou rapidamente. Muitas experiências nós colecionamos até aqui. Quantas experiências. Tem aquele hino que fala quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Quantas experiências. Um ano repleto de conquista. Mas para ser de conquista teve que ser primeiro um ano de lutas, de momentos desafiadores, de momentos de superações. Mas será, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que tem algo mais para acontecer nesse tempo, nesses últimos suspiros do ano de 2018? Que expectativa você tem sobre esses últimos dias de 2018? Me preocupa isso, porque nós corremos o risco de desperdiçar um pedaço da vida, porque já dizendo que terminou, quando ainda não terminou. Que expectativa você tem sobre esses últimos dias? Eu preciso fazer uma lembrança divina para o seu coração. É no fim da pista que o avião decola. Eu queria que você pensasse comigo nesta frase. É no fim da pista que o avião decola. O ano ainda não acabou. Ainda existe um trecho de pista para que você decole para um ano de conquista em 2019. Não importa como você começou este ano. O que importa é como você vai terminar esse ano. É como nós vamos finalizar esse ano. Por isso, termine bem, para você começar melhor. Hoje nós vamos compreender como Maria, a chamada Virgem Maria, como ela pôde ter uma atitude capaz de mudar a nossa realidade. Não só a realidade dela, mas como também ela pôde ter a capacidade de mudar a nossa realidade. Tudo isso aconteceu num casamento conhecido como Caná da Galileia. Maria, Jesus Cristo, os discípulos de Jesus, eles haviam sido convidados para um casamento. E nesse ambiente, acontece o primeiro milagre de Jesus, que nos sinaliza hoje como é que nós deveríamos enfrentar esses momentos que nós estamos vivendo de 2018. Eu peço para vocês lerem comigo João capítulo 2, alguns versos. Começa assim no versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Verso 4, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto, verso 6, havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80
a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo, verso 10, e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Você guardou o melhor para o final. Veja bem, meus irmãos, essa história é tremenda. Ela fala de que o melhor foi servido no final. O passado pode ter sido bom ou ruim. O presente pode estar retratando as nossas escolhas feitas no ontem. Mas Deus sempre reserva o melhor no futuro. Por favor, guarde isto. Deus sempre reserva o melhor para o futuro. Para quem Deus reserva o melhor? Para quem? Com base nesse texto, vejamos para quem Deus reserva o melhor para o final. Melhor está reservado para o final para quem procura as oportunidades divinas. Para quem procura as oportunidades divinas. Deus sempre dá o melhor para quem se abre para as oportunidades divinas. Por isso, cada um de nós precisamos olhar para a escassez, em outras palavras, aquilo que nos falta, aquilo que nós estamos achando que nós estamos necessitando, como a oportunidade da abundância divina ser vista. Veja que Maria tinha essa atitude. Que mulher incrível, que mulher maravilhosa. Como eu tenho admiração por Maria, como eu respeito Maria. Veja que Maria tinha essa atitude. Maria procurava pelas oportunidades divinas. Olha o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Veja, naquela época, acabar o vinho na festa de um casamento era humilhante. Era uma ultraje para os noivos e para os convidados também. A Maria percebe que o vinho tinha acabado. Era para ser uma tragédia aquela festa de casamento, mas não acabou assim. O que é que Maria fez? Maria percebeu que essa situação seria uma oportunidade para Jesus agir, para Jesus fazer algo. Maria viu a falta de vinho como uma oportunidade de Jesus intervir com um milagre. Maria olhava para os problemas como uma oportunidade de Jesus aparecer, de Jesus se manifestar. Então a mensagem que nós percebemos que o texto bíblico está construindo, ela é muito clara para mim e para você que queremos finalizar bem 2018. Nós temos que olhar para a nossa escassez como oportunidade da abundância divina ser vista. Por favor, irmãos e irmãs, escute bem esta palavra que Deus está colocando no nosso coração. Muitas vezes, Deus permite em nossa vida escassez. Ele permite certas necessidades que nós achamos que são necessidades, e Ele quer que nós vejamos essas necessidades como oportunidade para a abundância do céu se manifestar. Preste atenção a isso. Muitas vezes Deus permite que nós percamos alguma coisa na terra. A propósito, nessa noite, será que em 2018 você tem algumas perdas? Você poderia enumerar algumas coisas que você perdeu. Quem sabe coisas familiares, no trabalho, nos seus relacionamentos. O que foi que você perdeu? Que perdas você tem tido? Muitas vezes Deus permite que percamos algumas coisas na terra para que nós possamos ganhar as coisas eternas. Por isso, olhe para as impossibilidades humanas com os olhos da possibilidade divina. Eu peço para você pensar nesta frase agora. Eu peço que você medite nisso que Deus está falando conosco agora. As realidades humanas mudam, mas as realidades divinas não mudam. É muito importante que você saiba disso. As realidades humanas mudam. Talvez você esteja vivendo até hoje uma realidade que você diz: meu Deus do céu, vai terminar o ano e não vai mudar a realidade. As realidades humanas mudam.
O que não muda são as realidades divinas. Por isso, nós temos que olhar para as nossas limitações humanas como oportunidade da ação do impossível de Deus. Quais são as impossibilidades que você tem visto em sua vida hoje? O que acabou na sua história? Deus permite que nossas dificuldades se transformem em oportunidade para que elas sejam chamadas de milagre. Deus permite que muita coisa se instale em nossa vida, ou escassez, e um punhado de coisa, para a gente olhar para trás daqui a um tempo e dizer, foi milagre, foi milagre, foi milagre, e eu só cheguei aqui por causa do milagre do Senhor, por causa do milagre que Ele fez. Eu não suportaria, eu não aguentaria. Deus nos permite essa situação para que a gente grite, é milagre. Em segundo lugar, o melhor está reservado para o final, para quem investe na ousadia da fé. A gente vê isso em Maria. É por isso que ela experimentou o melhor no final. O melhor vinho foi servido no final. Por quê? Porque ela investia na ousadia da fé. Trabalhe a ousadia da sua fé. Nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que fé verdadeira e ousadia caminham juntos. Fé e ousadia caminham juntos. Maria possuía uma fé assim. Fé que não nos movimenta em ações concretas, não vale nada. Se você diz que tem fé, mas ela não movimenta você, ela não leva você a agir, ela não leva você a se movimentar em nada, isso não é fé, é qualquer outra coisa. Maria tinha investido em uma fé que gerava ação e não conformismo. Olha, por favor, o texto bíblico no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, olha a ação. Eles não têm mais vinho? Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Agora veja aqui que esse texto é muito importante. Precisamos compreender. Veja que ela não fica acomodada na situação. Ela não cruza o braço dizendo assim, agora o vinho acabou, que vexame, que vergonha, que situação. Como é que vai ficar? O final vai ser pior do que o começo. Não, ela vai falar com quem tinha capacidade para resolver o assunto. Com quem tinha poder para dar jeito no assunto. Por isso guarde no seu coração o que eu vou dizer agora. Viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Eu peço para você pensar nisso agora. Viver pela fé pode ser arriscado, mas viver sem fé é fatal. Você tem que investir na sua fé. A festa teria terminado em tragédia, não for a intervenção de uma pessoa que possuía uma fé ousada. Jesus não estava alheio à situação, não, ele não estava alheio. Como ele mesmo afirmou no texto que nós lemos, ele agiria na hora certa, no momento certo eu vou agir. Mas a fé ousada que Maria possuía, a fé de Maria, ela provocou uma antecipação na ação de Jesus. Isso aqui é muito importante. A fé ousada de Maria provocou uma ação antecipada de Jesus. Por favor, irmãos. Veja que verdade tremenda Deus está anunciando para nós aqui nessa noite. A fé ousada pode mudar a agenda dos céus. Escute aqui, olha que coisa tremenda. Quando nós temos uma fé ousada, ela pode antecipar a agenda do céu. Jesus Cristo responde com uma pergunta para Maria. E essa resposta coloca Maria no mesmo lugar de todos nós. Diz, não é chegada a mulher. O que nós temos em comum, mulher? Por que Jesus está dizendo isso? Jesus deixa claro que pelo fato dela ser sua mãe aqui nessa terra, que ela não teria direitos diferenciados. Para Jesus, não existe pessoas que têm privilégios, mas existem pessoas com fé ousada. Escute aqui todos vocês, bem claramente. Não existe pessoas privilegiadas, mas existem pessoas com fé ousadas. Com fé que arrisca, que acredita. Jesus queria que Maria e cada um de nós compreendêssemos do poder de uma fé ousada. Aquele não era o momento, irmãos, para Jesus revelar o seu poder, como nós vemos no texto. Talvez não fosse nessa festa, e quem sabe num casamento, e nem tampouco a hora de transformação de água em vinho. Mas o que acontece com Deus? O que acontece com Jesus? Ele não resiste quando ele vê uma pessoa com fé ousada. Ele não resiste. O melhor está reservado para o final, para quem investe numa fé ousada. Por isso considere.
Você se tornará alguém diferente daqui a alguns anos? Quantas pessoas vão se tornar diferentes daqui a alguns anos? Diga um amém aí. Então eu pergunto para você, por que você não seja ousado hoje e peça para Deus que você quer ser uma pessoa diferente hoje? É hoje, Senhor. Eu pergunto para vocês aqui nessa noite, você receberá alguma cura daqui a 1 ou 2 meses? Eu creio que sim, mas por que você não seja ousado e diga: Deus, eu quero que o Senhor me cure hoje, eu quero que o Senhor me restaure hoje, eu quero ter a minha conquista hoje. Você conquistará uma promoção, quem sabe, em 1 ano. Por que você não seja ousado e diga: Senhor, eu quero nessa noite, eu quero chegar, Senhor, no meu trabalho, e eu quero receber essa notícia, eu quero receber a resposta. Hoje será o dia de Deus revelar o seu poder na sua vida. Você tem que ter essa fé arriscada. Deixe que sua fé te empurre para atitudes ousadas. Olha, irmãos, guarde bem isso que eu vou dizer e que vou colocar no telão. Através da ousadia da fé, você pode fazer o que ninguém fez e viver o que ninguém viveu. O que ninguém viveu e o que ninguém viu. Eu quero que você pense aqui nessa noite. Através da ousadia da fé, você poderá fazer o que ninguém fez e viver e ver aquilo que ninguém viu. Eu tenho visto isso na minha vida. Quando eu era menino, muito menino, eu cria que Deus iria usar a minha vida para salvar a vida de pessoas. Eu me lembro, eu era um jovenzinho, e eu morava na Rua da Lapa, número 51, ainda acho que nem existe mais esse lugar lá, ali perto onde é que é o Boulevard Shopping. E eu me lembro de uma vez, de uma oração que eu fiz, né? Eu orando para Deus: ó Deus, eu peço para que o Senhor me abençoe, que o Senhor faça de mim um grande pregador. E eu me imaginei, sabe onde eu era tão humilde, que eu me imaginei entrando no Chico Neto, lotado de pessoas, cheio de pessoas. E eu chegando, e todo mundo: olha o pastor Jacó, e eu pensando, eu tinha acho que 19 anos, eu entrando lá, correndo, cheio de gente. E o Espírito Santo falou comigo naquele momento: por que é que você quer entrar num lugar assim? E eu vi que havia muita vaidade, sabe? E eu me lembro que naquele dia eu fiz um voto de consagração a Deus. Falei: Senhor, eu não quero alcançar a multidão porque eu quero ser conhecido, mas porque eu quero ser canal do Senhor. E eu estava lembrando agora, quando tem jogo da seleção aí, nem sempre lotam. E só na nossa apresentação de Natal, nossa igreja levou a mensagem de Jesus Cristo para 3.183 pessoas em 4 apresentações aqui. Quando eu estava na Rua da Lapa, número 51, nós tínhamos nas nossas reuniões em torno de 8, 10 pessoas. Sabe o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Através da ousadia da fé, você pode fazer o que ninguém fez e viver o que ninguém viu. Foi isso que Maria. Pense, Maria, quando era 14 para 15 anos, quando ela se viu grávida pelo Espírito Santo, e o anjo falou com ela. Como é que aquela mulher poderia acreditar em tudo aquilo que ela falou? Mãe do Salvador, agraciada, cheia da bênção de Deus, como nós vemos no texto de Lucas. Maria tinha uma fé ousada, e ela experimentou o melhor no final, porque ela cria de forma que ela podia fazer o que ninguém fez e viver o que ninguém viu. Em terceiro lugar, o melhor está reservado para o final, para quem corre o risco da obediência. Quem corre os riscos da obediência. O melhor está reservado para quem procura oportunidades divinas e para quem investe em uma fé ousada. Mas a ousadia, ela exige correr os riscos da obediência. A própria Maria sabia disso. Quando ela ficou sabendo que ela estava grávida, sem ter tido relação sexual e sem estar casada, ela correu o risco de ser mal falada e até abandonada por José com o seu noivo. E de fato ela seria, não fosse a intervenção de Deus que mandou um anjo para convencer José. Não abandona não, porque isso é obra do Espírito Santo. Aqui eu sinto de falar uma coisa, porque foi para mim uma revelação em 2018. Tem alguém na sua vida que pensa da sua vida, ou que você tomou um rumo errado, que você não tem como mudar a vida daquela pessoa? Você já falou com ela, insistiu com ela, e ela não muda nada? Faça essa oração. Senhor, manda o anjo que o Senhor mandou falar com José, para ele não largar Maria.
manda um anjo falar para aquela pessoa para ela mudar, Senhor. Para ela mudar de atitude, para transformar o coração. Essa é uma oração que Deus sabe responder. Então, quando ela ficou sabendo que ela estava grávida, sem ter tido relação sexual, e tampouco está casada, ela correu o risco de ser uma mulher apedrejada, por ter profanado, por pecado de adultério. Com base na sua própria experiência, Maria faz uma advertência aos serviçais sobre o risco da obediência que ela tinha corrido, de obedecer a Deus, de ser recipiente da graça de Deus para receber o menino Deus, Jesus, Deus Emanuel. Veja no verso 5. Sua mãe, a mãe de Jesus, disse aos serviçais: faça tudo o que ele lhes mandar. Por que Maria fez isso? Porque ela sabia que a obediência implica em determinados riscos. A obediência, ela nos leva, ela traz a implicação de determinados riscos. Só que a diferença é que com Jesus é o risco de dar certo, não é o risco de dar errado. Amém? Posso ouvir um amém de vocês? Quando nós obedecemos, nós corremos o risco de aparentemente perder tempo. Tem pessoas que falam: está perdendo teu tempo. Quando nós obedecemos, nós corremos o risco de passar ridículo. Quando nós obedecemos, nós corremos o risco de nos colocarmos em situações aparentemente embaraçosas. As pessoas falam comigo: mas o senhor devia descansar um pouco, trabalhar menos, podia aproveitar melhor. Quem disse para você que eu não estou aproveitando? O senhor devia se alegrar um pouco, mas quem disse que eu não estou me alegrando? Aonde eu poderia ter a alegria, a não ser correndo o risco da obediência? Eu tenho visto tantas pessoas que estão fazendo escolha cada vez mais errada, sai de um problema e entra no outro, sai de uma escolha errada e entra numa outra escolha errada, e vai envelhecer fazendo coisa errada. Mas Maria não, na sua experiência de correr o risco pela obediência, ela então passa essa palavra para os serviçais. Poderia passar na mente dos serviçais: mas se Jesus mesmo disse que não seria a hora dele fazer, será que nós não vamos ser demitidos por causa disso? Se ele mesmo disse que não é hora dele fazer nada. Esses riscos e outros precisam ser enfrentados com a fé para que o milagre aconteça. Aqui nesta noite eu sinto, neste momento, eu quero parar. Quero parar e quero falar com você. Qual é o risco que você está pronto a correr para que a bênção de Deus aconteça ainda este ano? Risco da obediência. Por favor, irmãos, ouça o que Deus está falando. A fé, ela acessa a promessa. A obediência concretiza o milagre. Será que vocês podem ler comigo? Vamos juntos? A fé acessa a promessa. A obediência concretiza o milagre. Eu peço ao Espírito Santo neste momento, para que você entenda o que Deus está falando. Ninguém provou o vinho antes de ser servido. Ninguém sabia o que ia acontecer, nem Maria. Mas uma coisa Maria sabia: algo extraordinário aconteceria. A oração é um milagre. É muito importante. A oração em um milagre, ela é essencial. E foi isso que Maria fez quando falou com Jesus. Mas chega uma hora que a oração precisa ser substituída pela obediência. Isso fica muito claro na história de Moisés. Ele estava frente ao Mar Vermelho. Ele e o povo estavam orando a Deus por livramento do exército egípcio. Veja o texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam adiante. Veja, Deus fala com clareza para Moisés: pare de clamar. Veja que Deus fala para Moisés: por que vocês estão clamando comigo? Eu já ouvi a voz de vocês. Agora eu espero algo mais de vocês. Eu espero que você comece a obedecer. Sabe o que Deus está falando comigo, com você, que nessa noite chega um momento que nós temos que parar de orar e nós temos que começar a obedecer. Irmãos, isso aqui é sério. Eu não quero enrolar você no pacto de oração. Eu não quero que você venha no pacto de oração achando que só porque você está vindo 7 quintas-feiras que está resolvido a sua troca e está resolvido, Deus vai lhe dar a bênção. Não. Chega um momento que você tem que parar de apenas orar e começar a obedecer. Aquilo que Deus deixou claro. Por quê? Porque obedecer também é uma forma de orar.
A maioria das vezes nós temos dificuldade em saber a vontade de Deus, mas é por causa que não porque Deus não revela a vontade, é por causa que nós não queremos obedecer. A sua obediência, ela é testada onde? Ela é testada em tempos difíceis. Ela é testada nesses momentos difíceis. Obediência sem ação é conveniência. A sua obediência pode te colocar em lugares que a sua fé ainda não chegou. O melhor está reservado para o final, para quem corre os riscos da obediência. Eu e você estamos prontos para fazer isso? Deus está perguntando aqui nessa noite. A Maria correu o risco. Tá bom, Senhor, sou solteira, sou virgem, mas o Senhor falou, é do Espírito Santo, eis aqui tua serva. Ela falou para os serviçais, faça tudo o que ele manda. Ele mandou colocar água dentro das talhas. Daí ele mandou servir o vinho. Ninguém experimentou o vinho. Só o chefe da festa. Foi quando ele perguntou, o melhor foi servido no final? É o que Deus está falando aqui nessa noite. Eu vou fazer o melhor no final. Em quarto lugar, o melhor está reservado para o final, para quem alimenta a expectativa pelo novo de Deus. Nós temos que ter a expectativa pelo novo de Deus. De nada vale a fé se ela não gerar em nós as expectativas que algo maravilhoso vai acontecer. Sem fé, sem expectativa, é a mesma coisa de ter um carro com motor, mas sem combustível. Veja o texto bíblico nos versos 6 e no verso 7. Ali perto havia 6 potes de pedra. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham o pote com água. Veja como que Deus é tremendo. Nós sabemos que esses potes de pedras, eles estavam usados para colocar água e fazia parte de um cerimonial dos judeus se lavarem. Era um ritual de purificação. Mas veja que nesta ocasião do casamento, eles estavam vazios. Eu vejo que esses potes vazios nos arremetem para a expectativa de que algo poderia acontecer. Existia nas pessoas desta casa uma expectativa que algo iria acontecer. E eles estavam preparados para suprir. Aqui eu faço uma pergunta para você neste momento. Quantos potes vazios haviam naquele local? Era a quantidade do milagre que aconteceria. Então eu pergunto para você de novo, quantos potes vazios você tem hoje na sua vida para encher das coisas novas que Deus está por fazer? Você está dizendo aqui, Senhor, eu vim vazio. Olha, os potes estão vazios aqui, Senhor, para o Senhor encher. Aí outra pergunta ligada a essa, qual é a expectativa que você está fazendo para esse final de ano? Hoje é dia 27. Ainda você pode chegar na sua casa e dar de cara com o milagre de Deus. Hoje é dia 27, ainda o telefone pode tocar depois dessa reunião, não durante o culto, mas depois dessa reunião, e pode chegar com uma notícia do milagre de Deus na sua vida. Qual é a expectativa que você faz para amanhã de manhã? Pode tocar o interfone no seu apartamento, pode tocar a campainha da sua casa, pode bater palma na frente da sua casa, e pode ser a notícia do milagre que Deus vai fazer ainda deste ano, no 2018. Qual é a expectativa? Aqui nós temos um toque divino. De nada vale a fé, se ela não gerar em nós a expectativa que algo maravilhoso vai acontecer. Eu creio nisso. E eu creio que ainda vou receber neste ano notícias de milagres. Caironides fez a cirurgia dela lá no hospital e que o coração dela está funcionando, que é uma beleza. Como eu recebi hoje, me parece da Alessandra Viana, dizendo, olha aqui, olha o vídeo, pastor, da minha irmã, com o rosto ainda deformado, da cirurgia que fez, ela dizendo com a própria voz, não foi o médico que me operou, foi Jesus, porque olha como eu estou, como é que ele responde a oração, ainda hoje. E eu creio que milagres de Deus estão sendo feitos aqui, e que você vai ainda abrir exames médicos, e que os médicos vão dizer assim, não sei o que aconteceu, mas está curado, está restaurado. E eu creio, você tem essa expectativa. A Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6, afirma que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, precisa crer que Ele recompensa aqueles que buscam com
A expectativa gerada pela fé, Deus vai fazer, Deus está agindo, eu creio nisso, é uma questão de tempo, eu vou ver o milagre acontecendo. De nada vale a fé se ela não gerar em nós a expectativa que algo maravilhoso vai acontecer. Eu fico imaginando os serviçais, pegou lá logo uma jarra de água, e ele caminhando, eu fico imaginando a cara deles, com aquela jarra, caminhando. Caramba, nós botamos água, o cara vai queimar nosso filme, ele vai levar a gente para experimentar. Eu fico imaginando toda aquela tensão. Mas se eles obedeceram, provavelmente que diz, eu quero ver o que ele vai falar desse vinho, o que ele vai falar desse vinho. Talvez hoje você tenha já com água, mas se você está com a expectativa, Deus vai transformar no melhor vinho para o final. Fé sem expectativa é o mesmo que motor sem combustível. Você nunca chegará nos ambientes da fé sem entusiasmo. Qual que é o processo do milagre? Olha o processo do milagre. Primeiro, a sua expectativa atrai a presença divina. Quando vocês me veem, eu com azeite andando e orando com imposição das mãos com as pessoas. Sabe por quê? Eu tenho expectativa que quando o povo de Deus se reúne, milagre acontece. Vocês digam amém para mim? Amém. Milagre acontece, eu creio. Essa expectativa atrai a presença divina. Agora, o que acontece com a fé? Pode ir para o outro slide. A sua fé valoriza a presença divina. Porque Ele está aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ele está. Você crê? Isso valoriza a presença divina. E olha o que mais? A sua atitude extrai o poder da presença divina. Então você chega na igreja, mas você não tem expectativa. Não tem expectativa da presença divina. Você não nutre no teu coração uma fé que valoriza a presença divina. Então você tem uma atitude que ao invés de extrair o poder da presença divina, não extrai. Agora, irmãos, é bom lembrar aqui neste momento que toda expectativa sem Deus se transforma em frustração. Toda expectativa sem Deus se transforma em frustração. Quantas mulheres, quantos homens frustrados no casamento, no trabalho, porque a expectativa não tinha Deus. Não tinha Deus presente. Você nunca saberá o que é decepção se os seus olhos estiverem apenas em Deus. Não perca Deus de vista. Olha que salmo tremendo que eu mostro para vocês, o Salmo 34, no versículo 5, registra o que acontece com aqueles que olham para Deus com a expectativa do milagre. Veja só o versículo 5, os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Olha que palavra de Deus para a sua vida. Você pode esperar ainda para 2018 o melhor de Deus. Se os seus olhos estiverem nele, pode ter certeza, vai ficar radiante de alegria, porque Ele não vai decepcionar de maneira nenhuma. Se não houver expectativa, os céus não vai se derramar, mas se nós mantemos a nossa expectativa no nosso coração, o céu não vai nos trair, Ele vai se derramar, e ainda em 2018 Deus vai mostrar bênção para a sua vida, Deus vai mostrar vitória para a sua casa em nome do Senhor Jesus. Em quinto lugar, o melhor está reservado para o final, para quem não retém o que Jesus pede. Não retenha o que Jesus lhe pede. Muitas vezes Deus usará aquilo que nós temos em nosso alcance para que o melhor aconteça. Nós precisamos, irmãos, todavia, manter a nossa mão aberta para entregar tudo que Jesus solicitar, tudo aquilo que Jesus pedir. Veja no versículo 7, Jesus disse aos serviçais, encham os potes com água. O que os serviçais fizeram? Encheram até a borda. Eu acho interessante. Encha o pote com água. Eles falaram, vamos encher até a borda. Tem gente que enche até no meio. Acho que está cheio. Eles foram até a borda. Veja, o que Jesus pediu? Jesus pediu água. O que os serviçais fizeram? Prontamente entregaram. Aqui uma pergunta. O que você tem hoje é água? O que você tem hoje? O que é essa água? Entregue essa sua água. Coloque tudo aquilo que Jesus pediu na mão dele. Isso será visto por Jesus como uma aproximação sua para que o melhor aconteça ainda no final. Guarde essa verdade no seu coração. Você não precisa mudar para se aproximar de Jesus, mas quando você se aproxima, tudo muda. Eu quero que você olhe essa frase comigo. Quero que você pense comigo nesta frase.
Você não precisa mudar para se aproximar de Jesus. Mas quando você se aproxima, tudo muda. Percebe a mensagem? Por isso entregue tudo. Encha até a borda. Não deixe nada fora. Coloque tudo à disposição de Jesus. Você não precisa mudar para se aproximar de Jesus. Mas quando você se aproximar de Jesus, tudo vai mudar. Aqui vai um lembrete celestial. Jesus não age no ideal. Jesus age no real. No real. É nisso que ele age. Se o que você tem hoje é água, prepare e entregue-se para Ele o que você tem, para Ele promover aquilo que Ele quer promover. Jesus não tem problema com os seus defeitos, Jesus não tem problema com as suas falhas, Jesus não tem problema com os seus erros. Por quê? Porque Ele ama você. O que é que atrapalha então, pastor? O que te atrapalha a chegar até Jesus não são as suas falhas, mas a falta do seu arrependimento. A falta de arrependimento. Não são seus erros, suas falhas que atrapalham você se aproximar de Jesus, não. Eles, na verdade, até te empurram para perto de Jesus. Mas o que atrapalha é a falta de arrependimento. Há dois tipos de coração que Deus não resiste. Primeiro é o coração quebrantado. O quebrantado é um coração sempre sensível à voz de Deus, disposto a ser moldado por Deus, a ser tratado por Deus. E o segundo é um coração arrependido. Neste caso, o coração arrependido é aquele que reconhece os seus erros e voltam para Deus. Por isso, venha do jeito que você está até Jesus e prepare-se para o extraordinário. Coloque aquilo que você tem. O mestre está pedindo para você o que para você entregar hoje? O que significa essa água para você colocar até a borda que ele está pedindo? O Espírito Santo está falando. Por fim, em sexto lugar, o melhor está reservado para o final, para quem crê que Deus sempre surpreende. Creia que Deus vai te surpreender, meu irmão, minha irmã, ainda nesse final de ano. Deus sempre vai além do que nós podemos pensar. Deus vai além daquilo que nós podemos imaginar, ou aquilo que nós podemos pedir. E é exatamente o que nós vemos no verso 10 do texto. Então chamou o noivo e disse, o chefe da festa, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Olha só que frase. Você guardou o melhor até agora. O que é que Deus está falando com você? Olha, eu tenho guardado para você o melhor. Talvez você tenha pensado assim, a minha vida já deu o que deu. Não vai dar mais em nada. Deus está dizendo para você, eu guardei o melhor para você até agora. Primeiro vinho não se compara com o vinho que foi deixado para os últimos momentos. Por isso não perca a sua expectativa. Deixe Deus surpreender você. Veja o que Deus irá fazer. A festa está se acabando, mas o melhor foi reservado para o final. Você está preparado para ser surpreendido? Nunca devemos ir para a presença de Jesus sem expectativas de ser surpreendido por Ele. A água era algo comum. Até mesmo o vinho que estava sendo servido era um vinho comum. Mas o que Jesus Cristo entregou era um vinho diferenciado. Sabe qual que é a palavra que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite? Transforme situações comuns em um grande evento de milagre. Transforme situações comuns em um grande evento de milagres. Vinho, ele remete à celebração, à alegria, à abundância, às provisões que Deus pode dar. Com o nosso vinho em mãos, essas coisas se tornam comuns e limitadas. Mas o vinho de Cristo, quando Deus pega a nossa água, pega aquilo que nós entregamos a Ele, Ele transforma aquilo de uma maneira tremenda. O vinho de Cristo nos dá a capacidade. Sabe capacidade para quê? De ser alegre independente das circunstâncias. O mundo pode se levantar contra as tribulações, dores, enfermidade, morte, um punhado de coisa, mas nada vai me afetar do fato que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Ser alegre independente das circunstâncias. Sabe o que o vinho de Cristo dá? É a capacidade de ser abundante em meio da escassez, em meio da necessidade. Sabe o que o vinho de Cristo dá? É ter provisões extraordinárias em tempo de crise. O milagre vai acontecer, mas a parte mais importante não é o milagre. O milagre é um sinal para o quê? Para revelar a glória de Jesus e despertar a sua fé. Para despertar a sua fé. Então hoje, você tem que decidir entregar
em fé a Jesus. Somente Ele pode transformar a sua vida e mudar completamente a sua história. Não terminou ainda, porque a conclusão está sendo escrita por Deus. Qual é o desafio que você ainda espera de Deus? Deixe Deus surpreender você nesse final de ano. Sabe o que eu creio, irmãos? Que ainda nesse final de ano, pessoas que nos ofenderam vão nos procurar e vão dizer, me perdoa. Vamos começar de novo? Sabe o que eu creio, irmãos? Pessoas que dizem assim, ó, tudo acabado. Vai chegar e dizer assim, vamos fazer um novo início, um novo recomeço. Sabe o que eu creio, irmãos? Deus vai dar para você uma resposta surpreendente se você se abrir para aquilo que Ele está falando conosco aqui nessa noite. Você está ouvindo o que Deus está falando? Eu quero que você feche seus olhos neste momento. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Com nossos olhos fechados, cabeça curvada, nós vamos orar ao Senhor agora. Ó Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Teu Espírito Santo pode trazer calma a esse coração, para que essa pessoa se abra, ó Deus, para um novo que o Senhor pode realizar. Ó Deus, o Senhor conhece esse homem, essa mulher, como chegou até aqui nessa noite. Como nós cantamos no meio do culto, essa é página virada, o Senhor falou. O Senhor sabe, ó Deus, das tristezas dos corações, dos limites de cada um aqui nessa noite. E também, inclusive, o meu, Senhor. Mas eu tenho um olhar esperançoso do futuro, que o Senhor guardou, ó Deus, ainda para este ano. Algo que nós não estamos vendo e que nós vamos ver, Senhor. Missionária Central de Maringá.